Olá, criançada, tudo bom? Vamos lá, nós vamos continuar nosso podcast e nós estamos ainda falando de aura. Falamos dos três corpos, que é o campo mental, emocional, o etérico físico denso, e os seus centros de força, como por exemplo as auras, né? Aura interna e aura externa. Então, eu recebo a energia em movimento, que é o prana do planeta onde eu vivo, e movimenta esse corpo para eu me locomover e viver no planeta Terra. Então, a hora que ele entra, ele tem que continuar o seu movimento, e esse movimento gerar eletricidade, virar movimentos sincronizados. Tá? Então, é por isso que eu tenho os chakras, que são centros de força interno e externo, auras internas e externas, que vai transformar esse prana em força vital. E a gente traz isso para a parte menor do nosso organismo, que continua fazendo as mesmas funções do macro, do todo. Então, eu vou falar do micro-universo, que representa o macro-universo do nosso corpo físico, né? Que são as células. Né? Então, as células, ela recebe esse centro de força, recebe esse prana. E aí, através das reações que nós vamos deslanchar um pouco mais, vai fazer com que a mitocôndria, que é o motor da minha célula, trabalhe, funcione, vire um motor. Como uma eletricidade, um motor, ela vai se movimentar. Ela vai movimentar uma célula, duas células, vai movimentar sistemas, vai movimentar órgãos, que vai movimentar quem? Nós, né? Como um todo, mexer como um todo. Então, falando sobre o nosso corpo, então é dessa forma que ele vai se manifestar. É dessa forma que ele vai se interagir. Tudo é sincronizado. Tudo tem uma perfeita ordem. Então, quando nós pensamos, nós mudamos todo o nosso campo. Ele está determinado? Não, porque nós estamos esperando para continuar o movimento. Só que isso é sincronizado. Então parece que está o quê? Sempre em movimento. Entendeu? Então, quando eu penso, me gera um sentimento que me gera uma palavra, uma ação, uma reação, né? Então, isso é muito importante a gente saber, que tudo começa nos pensamentos. E pensamentos e emoções, ações, reações, são tudo energia. Nós somos um bloco complexo, mas de energia. Então, nós pensamos, sentimos e agimos, ou reagimos, que é pior ainda, né? Quando você faz uma reação positiva, o que quer dizer? Você pensou, sentiu e fez uma ação assertiva. Eu amo você, eu aprecio você, eu te admiro. Você vai vendo que a minha expressão está mudando, porque eu amo você, eu admiro você, eu te respeito. Então você vai vendo o que o seu corpo diz, porque você está gerando pensamentos gostosos. Você está gerando emoções que vai fazer o seu corpo se sentir harmonizado, equilibrado, com amor por você, por mim,
por todos. Entendeu? É assim que acontece. Situações boas ou ruins. Muitas situações ruins que acontecem no nosso dia a dia, acontece por quê? Porque precisa acontecer. Nada é por acaso. Precisa acontecer, que a gente chama de circunstâncias do dia a dia. Precisa acontecer, porque eu especifiquei uma meta para mim. Então, eu preciso atingir essa meta. E para eu atingir essas metas, eu preciso aprender lições, me fortalecer, me tornar madura. Então, as lições, os aprendizados, as circunstâncias, faz parte da vida. Então, é muito importante saber que nós somos eletricidade. Nós somos um campo bioplasmático. E tudo começa com os pensamentos. Isso é muito importante saber. E aí, nós temos os centros de força, que a gente chama de chakras. Então, os chakras, a palavra chakra, vem do sânscrito, que significa roda de luz. Porque ela gira para a direita, gira para a esquerda, gira no sentido anti-horário, gira no sentido horário. Isso numa velocidade, numa cadência constante. Então, ela faz movimentos, ela tem ondas, frequências, vibrações que lhe dão cores. Elas são lindas. Então, vamos lá. Esses chakras, que também é conhecido como centros vitais, centros de forças internas, que regem nosso corpo físico. E ele faz de tudo, assim como as células, sistemas, órgãos, fazem de tudo para trazer a melhor proteção para esse corpo físico. Os centros de força, os chakras nossos, também, assim como as células, assim como o físico, elas também ficam nos bisbilhotando para trazer a melhor forma, qual é? De você se movimentar e resolver seu dia a dia no planeta Terra. Como? Pensando corretamente, sentindo corretamente e fazendo ações assertivas. Fazendo as melhores escolhas, porque você está sempre escolhendo. Se você não escolhe fazer o certo, você vai escolher o outro sentido. Então, o corpo inteiro, pensamentos, emoções e as ações e reações do corpo físico vai ser para o lado que você escolher. Se você escolher ser bondoso, você vai colher algo. Se você resolver ser egoísta, mal-humorado, triste, magoado, as suas células e os seus centros de força vão te dar isso. E você vai receber isso. Por quê? Elas fazem de tudo para você experienciar, vivenciar as suas escolhas. E todas as suas escolhas começam pelo pensamento. Somos corpos de energias sutis e densas. Certo? É uma coisa simples. Talvez seja um pouco diferente, mas é uma coisa muito simples. Esses centros de força estão localizados no chakra da coroa. O chakra da coroa ele fica um pouco mais acima, 30 centímetros de nós. Então, nós temos os chakras e eu vou falar dos chakras principais. Depois eu vou conversar um pouco mais deles. Mas eu tenho o chakra da coroa. O chakra da coroa ele fica 30 centímetros acima da nossa cabeça, sabe? Temos o chakra da testa.
temos o chakra do Ajna e seu oposto, que é o chakra dorsal da cabeça. Nós temos o chakra da garganta, nós temos o chakra do coração, nós temos o chakra dorsal do coração, nós temos o chakra frontal do plexo solar, eu tenho o chakra dorsal do plexo solar. Aí eu também tenho umbilical, eu também tenho o chakra do meimei, eu também tenho o chakra sexual, e eu tenho o chakra da base. Né? E esses centros de força, ele tem e exerce funções físicas e funções psíquicas. E eles funcionam todos sincronizados. Então, quem é vidente ou clarividente enxerga como eles se movimentam. Por isso que nós sabemos como é que esses centros de forças se movimentam. Por quê? Porque nós temos pessoas que têm capacidade de ver, né? Tem a sensibilidade de ver. Depois eu falo para vocês qual chakra que faz vocês virem, né? Que é o terceiro olho. Tá? A gente confunde um pouco, mas a gente fala mais para frente, tá bom? E aí é muito legal porque eles parecem redemoinhos. E eles são muito bonitos. E eles têm cores diferentes. Então, tudo dentro do mesmo local. Eles mexem, né? Opostamente. E eles faz com que pareça pétalas, cada uma de uma cor. Porque o corpo mental tem uma frequência e uma vibração e uma cor que é diferente do corpo emocional, que ele vibra e tem frequência e cor diferente do campo mental e do corpo etérico físico denso, que vibra e frequencia em outra frequência. Então ele tem outra cor. E todos eles se interligam. Todos eles são sincronizados, todos eles são interligados, todos eles são conectados. Fantástico, não é? Por isso que quando nós pensamos automaticamente, sentimos, automaticamente reagimos. Reagimos, agimos em palavras, ações, escolhas, certas ou erradas. Não existe duas coisas, ou é certo ou errado, ou é bom ou é ruim, ou é preto ou é branco. Cinza somos nós que colocamos, né? Então isso é bem legal, ele tem a aparência de uma flor. E ele irradia luz colorida, diferente. Por quê? Cada um tem uma frequência, cada um tem um comprimento de onda, então ele vai vibrar e frequenciar uma cor diferente. Por isso que quando você olha na natureza, você fala, nossa, que verde maravilhoso, principalmente depois que chove, né? E então é a frequência daquela folha, daquela árvore que está mandando para você. Então quando você olha e vê verde, é o comprimento de onda. É a velocidade que está aquela frequência. Então você enxerga a cor. Por quê? Porque você tem sensibilidades da qual você não entende. Mas o corpo físico entende perfeitamente o que é isso. Fantástico, né? Nós somos perfeitos, né? Então, ele vai, porque elas têm as cores diferentes, tá? Porque elas têm uma vibração, uma frequência diferente que emite luz. Porque tem velocidades diferentes, né? Então, tem diferentes cores e tem diferentes velocidades. O nosso corpo são regido por esses centros de força. Somos. Que vibram em harmonia uns com os outros. Lembra que eu falei? Em sincronia. Pensamentos, emoções e ações e reações do corpo físico. Né? Tanto é que a gente sente quando tem muita ansiedade.
Você sente que as células vibram mais rápido, que seu coração acelera, que a sua respiração encurta, que você fica mais alerta. Por isso que vem a ansiedade. Você não tem parada. Você quer se movimentar. Estão vendo aí o que acontece conosco, né? Então, eles se comunicam o tempo todo, porque eles têm que nos defender. Por quê? Porque você, a alma, vive dentro desse corpo. Para você viver dentro desse corpo, você precisa pensar, sentir e agir. Quem? Você, a alma. Precisa ter escolher os melhores pensamentos, para ter os melhores sentimentos, para ter as melhores escolhas, melhores ações, as melhores atitudes, melhores aprendizados. Quem? A alma quer isso desses corpos. É fácil, porque eles têm muita força, porque eles são energias. Então eu falo amor, bondade amorosa, felicidade. O que eu começo a sentir? Olha, estou mostrando no meu corpo. É isso, a minha alma fica feliz de saber que eu estou pensando positivo. Eu estou sentindo emoções altruístas. O que vai ser as minhas ações? As minhas escolhas, as mais acertadas possíveis. Eu vou falar para você, te amo, você pode ir para tal lugar, estou conversando com um filho. Eu te amo, por isso que você não vai a esse lugar. Porque a mamãe pensa assim. Dizer não também é amar. Mas tudo começa com um pensamento, que vai gerar uma emoção, e uma ação, e uma reação para com o outro. Legal. Que o outro pode não concordar, mas da forma que foi passada, eu aceito. Porque foi falado com bondade amorosa. Quem falou foi o corpo físico. Mas quem pensou o melhor pensamento foi eu, a alma. Fiz pensar o melhor pensamento. Eu amo você, meu filho. Aí vem os sentimentos que vai aumentando de amor, meu coração vai expandindo. Esse coração expandindo, o que vai fazendo? Ele gera uma velocidade, ele gera uma cor. Que quando eu olho para o meu filho e falo para ele, vá, você merece ser feliz. A mamãe fica aqui, a porta da nossa casa vai estar sempre aberta para você. Você tem um porto seguro. Você tem para onde voltar. Mas no momento, vá, porque a vida te pede movimento. A mãe fica com o coração assim, mas feliz, porque fez um homem ou uma mulher pronta para a vida. É isso. Eu, como alma, fiz o melhor pensamento, tive o melhor sentimento e fiz as melhores escolhas. Eu, a alma, fiz isso. Eu dominei e controlei os 3 cavalos. E vou torcer, e vou vibrar, e vou ficar muito feliz. Seja qual for o final desse episódio, porque a vida é cheia de capítulos, não é não? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, eu sempre vou estar falando com vocês, abrindo o campo de conhecimento e trazendo de volta para nós termos maior aprendizado. Então, vamos de novo. Campo mental. Temos o mental, o emocional e o etérico físico denso. Então, o campo mental é um fluxo. Como é que ele trabalha? Tudo é energia. Então, é um fluxo eletromagnético
num circuito fechado. Nós somos um circuito fechado, porque senão não tem eletricidade, não tem movimento. Tem que ser um circuito fechado. Processa um pensamento. Começa a ter o quê? Vibrações que vão se movimentar e se expressar através de um sentimento. Não é lindo isso, gente? Eu acho lindo. Olha o campo mental que ele faz. Ele é uma energia, dentro de um circuito fechado, porque daí polo com polo fecha. Se fecha um circuito com outro circuito, aqui roda energia. Daí, você processa um pensamento que vai fazer o quê? Vibrar. Que vão se movimentar. Então, essas vibrações, imagine sempre você jogando uma pedra na água. Quando você joga uma pedra na água, você pode ver que a vibração, o movimento da água, ela começa pequeno, né? Depois você olha, ela está gigante, quase chegando na margem do rio. Não é isso? Então, são os movimentos dos seus pensamentos. E vai se expressar através de um sentimento, que vai fazer outro movimento que vai pegar o outro corpo. Palavras, ações e reações do corpo físico. O nosso organismo, a menor porção do nosso corpo, que representa o todo, é a célula, nosso micro-universo. É um gerador de energia, de eletricidade, é um motor em movimento. Existem vários chakras denominados chakras maiores e chakras menores. Aqueles maiores são o que eu acabei de descrever para vocês, sabe? Os 11 chakras principais: coroa, testa, ajna, garganta, coração, frontal e dorsal, plexo solar, frontal e dorsal, umbilical, sexual, men e base. Certo? E tem vários chakras menores. Tem mini chakras. Tem mini chakras. Porque nós precisamos fazer com que esse corpo se movimente em sincronia, simultaneamente. Tudo, do fio do cabelo, não, é um pouquinho mais alto, né? Do chakra da coroa ao dedão do pé, um pouco abaixo da sola do pé. Enquanto existe corpo, eu tenho que saber que existem energias, que existem centros de forças para que esse corpo mental, emocional e físico denso funcione corretamente e corresponda a tudo que eu, a alma, quero vivenciar. Certo? Então, esses chakras, esses centros de força, desempenham certas funções. Uma delas é reger atitudes fisiológicas. Então, nós temos atividades fisiológicas do órgão físico, que elas correspondem. Eu tenho o chakra do coração. Ele vai agir em qual corpo físico? Coração. Eu tenho chakras menores no pulmão, que vai regir quem? O meu chakra físico, pulmão. Certo? E assim sucessivamente. Então, existe 11 chakras principais que juntos formam um só órgão, daqui até o chakra da base. O chakra da base fica no cóccix.
e o chakra sexual. Chakra sexual e o chakra da base fica um pouco mais abaixo que o chakra sexual, sabe? Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração em um movimento permanente de emissão e absorção de energia. A respiração não é isso? Ó? Prana, energia. Exalação, a energia que não tem mais prana vivo, sai. Prana em movimento, sai. Não é lindo? É muito legal. O giro, então, é sincronizado e complementar aos chakras anteriores e posteriores, o que fica atrás. Quando eu falo, por exemplo, do chakra da testa, eu tenho vamos falar do chakra do Ajna. Chakra do Ajna, eu tenho o anterior, que é o da testa, e tenho o posterior, que é o oposto do chakra do Ajna, que é o dorsal da cabeça. E cada um deles tem a sua função. Fala a verdade, nós temos que aprender a lidar com esses corpos para poder sermos pessoas melhores? Sim! Eu, a alma, preciso ser essa pessoa que pensa legal, que sinta gostoso e que faça ações e reações químicas e bioquímicas e palavras assertivas. A gente aprende. A gente aprende. Tudo está conectado. Efeito dominó. Depois que você fala, depois que você faz, depois que a palavra sai da sua boca, depois que a ação é feita, ela vai atingir seu alvo. E você é responsável pela escolha que você fez. Eu tinha uma frase que o meu pai falava, que hoje eu posso falar aqui: a vida não tem prêmio nem castigo, tem escolhas. E dentro das suas escolhas, tem consequências. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a formação dos chakras, desses centros de forças, externo e interno. É formado por microtubos. Sabe que nem quando você pega uma tochinha assim, ó, um fiapinho de cabelo? Ó, é formado, esse tubo, microtubo, é formado por vários fiozinhos de cabelo. São tubos de centros de energia. Então, eles formam, cada tubinho desse vai juntando, 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 vai juntando. Ele forma o que a gente chama de rede capilar. Tudo está conectado, tudo está interligado. Então, se você parar para pensar no tubo menor, que é o corpo físico, está conectado com, engloba o tubo maior, que são as emoções, que engloba o tubo maior, que são os pensamentos. Então, todos eles têm todo. Todos eles têm o todo. Entendeu? Todas as nossos chakras, eles têm mental, emocional e o físico dentro. Nesses pequenos fiozinhos de cada um, formando uma rede capilar. Então, quem estiver assistindo esse podcast, pode estar entrando no YouTube, que vai estar acessando o vídeo com essas explicações. Tá bom? Legal, né? Vocês vão gostar muito, o vídeo é muito explicativo. Eu, como curadora prânica, fiquei boquiaberta de ver tamanho conhecimento em fala e vídeo sincronizados. Eu fiquei boba de ver. Parabéns.
Parabéns. Pois vai estar lá onde eu pesquisei, tá? Fantástico, fantástico. Então, essa formação desses chakras são microtubos que se encaixam em outros tubos maiores. Então, o menor engloba o maior, que engloba o maior. E é assim que vai englobar corpo mental, corpo emocional, corpo físico denso. Em todas as células. Em todas as células. Interna e externa, né? Então, essas variações de tamanho, menores para maiores, né? Que vai dar o quê? Aparência de pétalas dentro dos centros de força. Elas vão girar para cá, girar para lá, e tem umas que são maiores e outras que são menores. Então vai dar uma espécie de flor, miolo e pétalas. Muito legal, né? E com velocidades diferentes, dão cores diferentes, né? Mas é muito legal. Então, os chakras externos, né? A aura externa, ela também é formada por microtubos. Assim como os chakras são formados por microtubos, o nosso campo externo, que é a aura externa, também é formado de microtubos. E eles são bem fininhos, sabe? Parecendo cone. Cone de chocolate? Contendo tudo. O campo mental, emocional e físico denso. E aí eles são todos conectados, como se fosse conectados nos nossos poros, conectados a todas as nossas células, como se você fosse, sabe, um monte de alfinete grudado em você. Igualzinho somos nós. Esses pequenos microtúbulos ficam conectados assim, eu estou falando da área externa. O outro também, mas eu estou falando da área externa. Como se fosse um monte de alfinete colocado em nós. Como se fosse, outro exemplo, porco-espinho. É mais ou menos por aí. E esses microtubos são formados de água, basicamente de 70% a 90% de todos os microtúbulos é formado de H2O, de água. Por quê? A água, ela é uma grande característica da água, uma das grandes características da água é eletromagnetismo. Ela facilita o movimento, ela aumenta a corrente elétrica. Então, a magnetização é uma das propriedades da água. Por isso que nós somos formados de 70% de água. O planeta é formado de 70% de água. Nós temos muita água, molécula de água, que faz essa magnetismo, onde tudo fica conectados, juntos, podem estar até flutuando, mas tem uma coeso, não se movimentam, não cai, não se despregam. Não enquanto estivermos com e respirando com e comendo com e bebendo o quê? Prana, pronto, do universo, do planeta Terra. Certo? Certo? Então, esses microtúbulos, né? E esse magnetismo e essa forma de pensar e que muda todas as nossas células enquanto frequência, enquanto sentimento, enquanto ação e reação, isso tudo vai fazer com que nós tenhamos bem-estar,
ou males físicos. São frutos da nossa forma de ser, da nossa forma de pensar. Ficou mais fácil, não ficou? Eu também gostei. Ficou mais fácil para a gente entender o que é isso, do que nós somos feitos. E por que as pessoas falam tanto de energia, de energia, de energia, de energia? Seu corpo físico denso é uma energia densa. Então, você vê, você pega. E assim que as vibrações positivas ou negativas geram saúde ou doença em nossas vidas. Tudo está relacionado à direção que damos às nossas correntes mentais. Então, tudo começa do corpo mais sutil para o corpo mais denso, que é o mais interior de todos os nossos corpos. Legal, né? Tudo conectado. 3 corpos estão conectados. Todos os campos estão ligados. Mental, emocional e etérico físico denso. De novo, nós temos um corpos perfeitos para vivermos neste planeta. Quem? A alma. Quando entrou na carne, então nós estamos reencarnados, né? Então, encarnados, né? Na carne não é reencarnados, eu falei errado. Nós estamos encarnados, né? Nós temos o melhor para andarmos no planeta. Nós temos que pedir bênçãos e agradecer muito a esses 3 corpos, que me dá a possibilidade de ter o melhor pensamento, o melhor sentimento e as melhores ações, reações, escolhas, pensamentos na minha vida. Muito legal, não é? Eu sou, assim como vocês, por exemplo, eu estou conversando com vocês, e como eu já estudei isso aqui, e na cura prânica, isso é muito verdadeiro, vocês não sabem o prazer que está me dando destrinchar isso e trazer para o mais simples possível, para nós podermos entender cada vez mais como é que eu, a alma, como é que você, a alma, pode administrar esses 3 corpos. Não é fantástico? Eu acho fantástico, fantástico. Então, nós temos os centros de força das camadas superiores. Envolve completamente os centros de força das camadas mais densas. Então, eu tenho a camada maior, né, a camada superior, vamos lá. Então, eu tenho aqui o mental, o emocional, tudo tudo junto, tá? Começa daqui e se separa. Começa aqui o emocional e se separa. Começa aqui o corpo etérico físico denso e se separa. Então, eles são todos conectados, né? É muito bonito. Cada tubo está dentro do outro. Menor para maior. E aí nós temos, os chakras também são responsáveis pelas funções psíquicas. Tem capacidade de percepção. Um complexo processo de rede, de assimilação, armazenamento e emissão de vibrações ou energias mentais, onde ocorre o processo que podemos chamar de intuição, emissão de energias mentais mais sutis. Então, olha que lindo que é. Então, esses centros de força,
eles são responsáveis, o campo mental, o campo emocional e o campo etérico físico denso, eles são responsáveis por toda a sua capacidade de percepção psíquica e orgânica, de você aprender, assimilar, perdoar e seguir em frente. Porque mais um processo de aprendizado vai acontecer mais ali na frente. Que vamos ter, de novo, situações em que nós vamos usar os melhores pensamentos para ter uma assimilação, um armazenamento e uma emissão de vibração e frequência, uma emissão de movimentos. Pensamento que move o corpo emocional, que move físico, levando ação, reações, né, físicas, bioquímicas dentro do nosso organismo, dentro do nosso campo mental, emocional e físico denso. Isso é fantástico. Então, de novo, é um complexo processo de rede de assimilação, armazenamento e emissão de vibrações ou energias mentais, onde ocorre o processo que podemos chamar de intuição. Intuição nada mais é do que emissão das energias mentais mais sutis. Eu espero profundamente vocês no próximo episódio, próximo capítulo, no próximo. Namastê. Eu só não